Ansiedade. Uma característica dos seres mortais, não é? É você ficar esperando que algo chegue logo. Alguma coisa tipo extraordinária, que você tá querendo há muito tempo, que enfim tem alguma importância. Um encontro, um show, o que seja. Todo mundo se sente ansioso em alguma medida em relação a alguma coisa. Sempre. Agora, e crise de ansiedade? Ou transtorno de ansiedade? Algo que é completamente diferente da ansiedade que eu já citei. O transtorno de ansiedade pra mim é basicamente um colapso no corpo. É como se você não tivesse domínio das coisas que acontecem no seu corpo, seja porque você tá com medo de algo, ou esperando muito algo, ou nervosa em relação a alguma coisa. No meu caso, a crise de ansiedade, o transtorno de ansiedade, acontece de uma maneira combinada dos sintomas. No início, eu sinto a minha mão gelada e ela começa a suar. Do nada, quando eu percebo, o meu estômago já tá completamente embrulhado, com dor de barriga, e o meu coração começa a acelerar, uma taquicardia. Quando eu percebo tudo isso no meu corpo, na verdade ele me força a perceber, eu tenho um medo enorme de morrer. Basicamente, quando eu tenho crise de ansiedade, é quando eu sinto que eu não vou dar conta de fazer as coisas. Ou que eu não dou conta de cumprir com o prazo acadêmico, ou que eu não dou conta de cumprir com as expectativas das pessoas que vivem ao meu redor. Como se meu corpo entrasse num colapso e dissesse, chega! Olha pra mim, eu não tô dando conta de suprir com toda essa pressão. Algo que foi muito importante pra mim foi começar a falar sobre o que eu sentia. Dizer pras pessoas que aquilo estava acontecendo comigo. E eu pude perceber que várias pessoas também passavam por isso, sobretudo na academia. Se a gente pudesse criar alternativas para lidar com essa crise de ansiedade, uma vez que ela toma a nossa consciência por completo e parece que a gente não tem domínio de nada que está acontecendo, eu diria que uma grande estratégia seria falar sobre ela. Falar sobre o que você sente, dizer, cara, acho que eu tô entrando numa crise de ansiedade. Eu vou falar mais da universidade porque é o lugar onde eu tô. E a universidade, ela tem uma tendência de cobrar tanto a gente, inclusive, e mais ainda as pessoas negras, né? Estruturalmente não deveriam estar nesse lugar. Ou seja, quando você é uma pessoa negra, ou quando você é uma pessoa trans, ou quando você é uma mulher ou alguém da periferia, parece que aquele lugar não é pra você. E de fato, ele não é construído pra gente pensar ele ou pra gente modificar ele. No máximo, o que a universidade tolera é que a gente pinte ela de povo, pinte ela de negro, pinte ela de mulher. Mas no fundo mesmo, ela não sustenta que a gente altere as suas bases pra que ela nos caiba de verdade. Dentro de uma epistemologia, dentro de um lugar que a gente consiga falar sobre a gente, falar a partir da nossa ótica e não necessariamente reproduza uma ótica colonizadora, branca, masculina. E tudo isso quando a gente percebe toda essa estrutura e a dificuldade de ser alguém integral na universidade, ou seja, ser tudo que eu sou em todas as minhas dimensões, de mulher, de negra, de alguém que vem de um lugar determinado, que tem uma história, tudo isso me compõe. E seria muito interessante que a universidade soubesse lidar com isso e que eu encontrasse um espaço na produção acadêmica onde todas essas partes minhas pudessem aflorar. Isso colocaria muita coisa em xeque, porque a gente está falando contra uma narrativa que se pretende universal. Então perceber tudo isso meio que adoece. Você se sente um tanto quanto questionada. É como se você estivesse a todo tempo travando um confronto. Você tem que provar para as pessoas que você sabe do que elas estão falando para você poder criticar essas pessoas. E você tem que ter muita certeza daquilo que você está falando, porque qualquer brecha, qualquer falha que você demonstre, pode ter certeza que essas pessoas que se acham detentoras do conhecimento, elas vão te atacar. E tudo isso, toda essa necessidade de se provar bom, de ser notável, de conquistar os espaços, cansa muito. Porque ela exige que a gente seja bom o dobro e seja bom sempre. E tudo isso é um fator que tem agravado, que tem trazido tanta crise de ansiedade, não só pra mim, mas pra maioria das pessoas que me rodeiam. Tem várias pessoas, quanto mais eu falo sobre crise de ansiedade, mais eu encontro pessoas que sofrem com esse transtorno. É como se você soubesse, conscientemente, que você pode, que você deve fazer parte do lugar que for. Porque seus pais dizem isso, porque seus amigos dizem isso, porque as pessoas que te antecedem dizem isso. Mas é você sentir o seu corpo constantemente sendo jogado pra fora. E você lutar cansa. E pra mim, crise de ansiedade é isso. É esse cansaço
mental, que se transforma em cansaço físico e que você sente que não tem mais domínio de nada. Parece que tudo que eu faço, na verdade, é mal feito, que eu sou incapaz, que eu sou incompetente. Parece que a gente, quando tá nesse momento esse nível de adoecimento, a gente não consegue reconhecer beleza nas coisas que a gente faz. E a gente só tem vontade de desistir. E as estratégias, elas são importantes nesse momento. Acho que um ponto é: a gente precisa saber que a crise de ansiedade é algo mental. E não é porque é mental que é menos real. É simplesmente, isso tem a ver com a maneira como a gente foi ensinado para encarar as coisas. A maneira como a gente foi ensinado a lidar com a gente e com o espaço. A gente precisa dominar as coisas e não deixar que elas nos dominem. E dizer que eu tenho limites e saber até onde eu posso ir e até onde eu não posso ir. A crise de ansiedade é um momento em que o nosso corpo chama a nossa atenção para dizer: ei, pô, se perceba. Antes de querer salvar o mundo, a gente precisa salvar nós mesmos. O que nos leva a um outro ponto, que é: sempre que puder, fale da sua crise de ansiedade. Não viva essas paradas sozinhas. As piores crises de ansiedade que eu já tive foram as crises em que eu não contava pra ninguém. Em que todos os sintomas vinham e eu tinha certeza que eu ia morrer e eu continuava calada. A partir do momento que eu notei e que eu incorporei as falas da minha mãe de que falar cura. Então quando a gente fala, a gente não se sente sozinho e percebe que tem alguma coisa muito maior que nos coloca nesse lugar. Isso não é incompetência nossa. Não é culpa nossa. Não existe culpa. Um outro ponto é: a gente precisa respeitar o nosso tempo. As pessoas dizem que a gente tem que fazer as coisas pra ontem. Mas só a gente sabe qual é a nossa velocidade. Como a gente consegue lidar com as demandas. Eu acho que o mais importante: respire. Quando a gente está num momento de crise de ansiedade, o seu corpo está entrando em colapso, você precisa dizer pra ele que na verdade você tá bem. Então você respira, porque você força o seu corpo a ter uma outra velocidade. Quando você tá numa crise de ansiedade, ele tá correndo. Então você tem que dizer: para. As coisas têm que levar o seu tempo. Uma outra questão é: nós não nos reduzimos àquilo que a gente faz ou deixa de fazer. A gente é muito maior que isso. O que a gente faz na universidade, o que a gente faz no nosso trabalho, não é nada perto de tudo que a gente é. Tentam reduzir a gente àquilo que a gente escreve, àquilo que a gente produz, àquilo que a gente faz materialmente. Mas a gente é muito maior que tudo isso. Toda a energia que a gente motiva, que a gente mobiliza pra acordar todo dia, pra lidar com a vida todo dia. E com todas as questões que estão dentro e fora da gente, exigem muita força. Tem algo também que as pessoas não contam pra gente, que é: cada coisa pequena, cada ação que a gente faz ao longo do dia importa muito. Porque a maioria das pessoas que tem crise de ansiedade, elas estão num nível de desânimo, de descrença, de falta de vontade mesmo, de falta de esperança, que a gente fica achando, na verdade, que nada do que a gente faz é importante. Mas é porque a gente tá focando muito, às vezes, em coisas muito grandes. Sei lá, coisas muito pequenas, elas são valiosas e a gente precisa dar o devido valor pra elas. Como, por exemplo, hoje eu tenho que arrumar o meu quarto e escrever um artigo. Não é porque eu não escrevi o artigo que eu não fiz nada. Você conseguiu arrumar o seu quarto, você mobilizou energia, força pra arrumar o seu quarto. Isso já importa. É um dia de cada vez. As coisas pequenas, elas vão compondo essas coisas grandes. E de pouquinho em pouquinho, sabe, com calma, com paciência, no nosso tempo, a gente consegue avançar e perceber que no final do dia a gente não é incompetente como dizem que a gente é ou como a gente acha que a gente é. Tem uma característica na crise de ansiedade, que ela é marcada por um círculo vicioso, né, de autossabotagem. É como se você chegasse ao longo de todo o seu dia, que você tem uma lista de coisas pra fazer, e quando chega a noite você percebe que você não conseguiu fazer nada. Porque você não estava com vontade, porque você não estava com interesse, porque você sentiu que não conseguiria, você até sentou na frente do computador, mas você olhou para aquelas coisas que você tinha que ler, que você tinha que escrever, e parece que você não se enxerga naquilo. E qual é a nossa tendência quando a gente acha que não dá conta? Fugir, porque é melhor lidar com a fuga do que com a prova de que você não dá conta. Porque você se sabota ao longo do dia, e aí quando chega no final do dia você olha para tudo que você não fez. A gente tem que romper com esse círculo vicioso de se auto-sabotar e depois se culpar. Porque isso engole a gente. E aí, estratégias são essas. Falar sobre o que você sente, respeitar o seu tempo, saber o seu limite, procurar ajuda, não se reduzir ao que você faz ou deixa de fazer e prestar atenção nas coisas pequenas que importam. E sempre que possível, descanse, respeite o seu corpo e saiba os seus limites. Às vezes também a gente tem que entender que algumas lutas a gente não precisa travar sozinha. Ou que a gente não precisa travar.
Não adianta se matar por um sonho se você morre ao longo do caminho. A gente não tem que nada, a gente pode tudo. Vamos falar mais sobre crise de ansiedade, porque isso é um assunto muito sério. Se possível, se inscrevam no canal, compartilhem, curtem e passem esse vídeo pra quem você acha que sofre de transtorno de ansiedade e se acha sozinho. A gente não tá sozinho. Abraços, eu sou Birinho Dá.